Então, a gente tem que contrariar esse vírus, né? A gente tem que contrariar, a gente tem que se cuidar, tem que usar máscara, a gente tem que ficar em casa, a gente não pode, infelizmente, convidar a gente para vir, como a gente sempre convida. Olha aí, já estamos no Face Live. Vamos lá ver se eu consigo achar a nossa página. Já estamos no Face Live. Olá, bom dia, gente. Já estamos aqui e estamos na rádio e estamos no Face da rádio. Então, vamos lá começar a nossa conversa. Estou muito feliz de ter você aqui hoje, é um prazer muito grande. Né? Não é a primeira vez que você está no Estação Mulher, você já veio uma vez no Estação Mulher, eu acho que é bem uns 3 anos atrás. Então, eu queria, primeiro, dar as boas-vindas a você, dizer que é uma honra ter você aqui, um prazer, mas eu queria que você contasse para a gente como foi esse seu ingresso na carreira diplomática. O que levou você a participar dessa carreira que me parece tão machista ainda, não? Acho que os corredores do Itamaraty são mais cheios de homens e brancos do que de mulheres de qualquer cor. Bom dia, Heloísa. Bom dia a todos os ouvintes da Estação Mulher Boston. É um privilégio, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Eu tenho muita admiração pelo grupo de voluntários brasileiros, das associações que se ocupam de temas de empoderamento e apoio às mulheres, as nossas atendentes do EMUB, do Espaço da Mulher Brasileira, do nosso consulado em Boston, que acompanha tão de perto a comunidade. Então, bom dia a todos. Heloísa, essa é uma história de vida. Cada um de nós, diplomatas, tem uma história de por que ingressou no Itamaraty. Mas é possível que talvez quase a metade responderá: eu sempre quis ser diplomata, meu pai era diplomata, meu tio, meu amigo. Então, já tinha essa ideia na família e já era parte de um plano de vida. Pois bem, esse não é o meu caso. Eu sou do Rio, eu nunca, até os 20 anos, nunca me interessei, nunca prestei atenção em nenhuma informação sobre o Itamaraty, nunca conheci nenhum diplomata, absolutamente nenhum. Mas eu sou da geração que teve sérios problemas com a crise econômica. Eu formei em arquitetura no Rio de Janeiro e era essa carreira que eu pretendia seguir. Eu pretendia agora estar construindo casas e quem sabe, prédios públicos. Foi para isso que eu me preparei no início. Mas quando eu me formei, o Brasil estava num momento de crise econômica e o mercado de construção civil costuma ser dos primeiros a serem atingidos. Então, eu e todos os meus colegas de turma estávamos muito preocupados com a maneira como a gente ia se inserir no mercado de trabalho. Essa minha experiência coincidirá com a experiência de muitos brasileiros que, nesse momento, decidiram emigrar do Brasil. Mas eu ainda era muito, muito, muito dependente da minha família e as minhas opções envolviam talvez continuar a estudar, de preferência no exterior, talvez casar, talvez comprar uma bicicleta. Eu estava entre algumas opções. O que fazer, porque emprego para arquiteto, um emprego bom para começar uma carreira, era muito difícil. Eu tinha um estágio, mas não era emprego. E aí, nesse momento de grande dúvida, o meu pai falou: por que você não tenta o Itamaraty? Não tinha nada a ver com arquitetura, mas meu pai sempre gostou da carreira. Ele também é de uma carreira de Estado. E aí eu perguntei para ele: Itamaraty, o que é exatamente isso? Foi assim. Aí ele me falou: é interessante, abre muitas possibilidades, você pode trabalhar em várias áreas, viajar por vários países. E como eu tinha morado no exterior desde com 5 anos, claro, obviamente, carregada pela minha família, tinha morado 1 ano nos Estados Unidos, fiz jardim de infância. Aliás, sofri muito bullying por não falar inglês nos primeiros meses. Depois eu morei quase 1 ano em Londres também, junto com a minha família. Então, morar no exterior para mim não me assustava. E aí, quando ele me fez todo
a propaganda de como era Itamaraty, eu me animei, fui ao Palácio Itamaraty no Rio, peguei o manual do candidato e um ano depois estava eu dentro da carreira, assim, de paraquedas. Eu era Um ano bem depois, diferente. um ano depois Eu tinha, entrou na carreira. eu tinha um perfil É, bem, bem ah, diferente pode dos meus falar. colegas. Foi assim que eu fui parar no Itamaraty e comecei uma carreira que hoje tem já 31 anos. Uau, num prédio belíssimo, né? Eu acho aquele prédio de Itamaraty muito bonito. Do Rio, o prédio do Rio. Assim, Vamos dar aqui uma boa tarde para o CRBE, que está lá na Europa, a querida embaixadora Luísa Lopes, um prazer ter tido você por tantos anos. Vamos dar um bom dia para o Conselho de Cidadãos de Boston, vamos dar uma boa tarde para quem está no Brasil. Aqui tem muita gente e a gente vai... Olha, gente, vocês botaram comentários aqui, a gente vai lendo um pouco. Então, isso você disse foram 31 anos atrás? Você sim. falou que você entrou? Eu não E contei o aí, Instituto, mais 2 anos do oi, Instituto diga. Rio Branco. O Instituto Rio Branco era bem, intimidava bastante. Né? Eu me lembro que eu tive colegas, eu não vou conseguir lembrar, um foi o Antonino, mas eu não consigo me lembrar o sobrenome dele, de Niterói, que Marques é... Porto, Marques Oi? Porto ou então Mena? Marques Porto ou Mena? Não consigo lembrar, porque a gente tem essa mania no Brasil de chamar as pessoas pelo primeiro nome. Né? Ele estudou comigo no Liceu Nilo Peçanha, e o outro era o Sérgio, não consigo lembrar o nome. Mas, enfim, eu me lembro que era uma coisa que intimidava muito. Em alguma época da minha vida, eu sonhei em fazer carreira diplomática, mas a minha queda mesmo era o jornalismo, então não levei adiante. Mas eu me lembro que era uma coisa que intimidava, assim, porque se falava que o curso era muito difícil, era uma coisa muito difícil, então as pessoas ficavam mesmo intimidadas. Mas você alguma vez se arrependeu de ter tomado essa decisão, de ter entrado na carreira diplomática? Não, nunca me arrependi. Bom, em primeiro lugar, um bom dia para os colegas e amigos do CRBE e para os membros do Conselho de Cidadãos de Boston. Eu tenho muito carinho por todos vocês. Eu nunca me arrependi porque a nossa carreira, ela abre tantas portas. Ela não é só uma possibilidade de trabalho, ela envolve N possibilidades de trabalho. Então, nós podemos trabalhar no Brasil, no exterior. No exterior significa 200 postos. Nós podemos trabalhar em outros ministérios, podemos trabalhar no Ministério dos Direitos Humanos, da Economia, da Fazenda. Então, há um espaço para um assessor internacional. Podemos trabalhar na assessoria dos estados. Então, se um de nós não está satisfeito com a carreira, significa não estar satisfeito com o lugar onde está, pode ir para outro, continuando na carreira. Claro que a carreira tem desafios, há uma progressão funcional que significa promoção, que é uma etapa desafiadora e também isso pode fazer as pessoas se arrependerem. Mas, de modo geral, eu vejo a carreira como uma série de oportunidades. A gente pode escolher um posto não gostar, mas outros serão interessantíssimos. Trabalhar numa área comercial e não gostar e ir para a área cultural, política. Então, são tantas as portas lá dentro que, se a gente se arrepende de uma, tem várias outras para explorar. Imagino. Mas, se não me engano, foi no Itamaraty, no curso que você conheceu seu marido. Não, foi no vestibular. Vestibular. Eu desejei boa sorte para ele, porque eu queria que ele passasse. Que legal. Mas ele é da carreira diplomática. Somos colegas. Então, é difícil ser casada com um diplomata? Você sendo diplomata? Não, não, é facílimo. É difícil, deve ser difícil ser casada com não diplomata, porque é difícil encontrar um marido portátil. Que possa seguir com você. Sim, um escritor, um pintor, alguém que faça teletrabalho permanentemente, porque nós ainda temos uma cultura um pouquinho machista e os homens vão querer sempre continuar trabalhando, e à distância, na China, na Tailândia, em Oman, eles teriam de continuar no mercado de trabalho. Então, tem esse desafio para quem casa com profissionais de outras áreas, mas há muitas boas soluções na carreira.
Que bom. E dos postos que você ocupou, que você foi para o exterior, você tem uma lembrança que ficou, uma história que marcou sua vida, um momento que realmente emocionou você, que ficou com você, uma coisa, sabe, que marcou sua vida. É o que eu mais tenho. É o que eu mais tenho, Luísa. E eu Você quer vou, compartilhar alguma com a gente? antes de te responder, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos muita coisa em comum, nós, diplomatas no exterior, nós temos muita coisa em comum com os brasileiros que residem no exterior. É uma situação também de exílio. Estamos fora do país, estamos longe de tudo, a família está aqui, nós estamos lá. Mas tem uma diferença muito grande. Nós já chegamos com prazo para sair. Nós já chegamos e alguém pega o cronômetro e liga o botãozinho e ele começa tic, tic, tic. 3 anos, 2 anos e 11 meses, 2 anos e 10 meses. Claro que dá uma pequena flexibilidade, mas não passa muito de 3 anos e 1 mês, não passa. É muito raro, muito raro. Então, isso significa que a gente chega no posto e quer ter todas as experiências o quanto antes, começar a conhecer pessoas, o quanto antes fazer amigos, visitar e viajar e ler, aprender o idioma, se for o caso. Então, a gente vive com uma intensidade, eu não vou dizer todo mundo, mas muitos de nós vivemos com uma intensidade muito especial. Então, a quantidade de episódios que a gente acrescenta quando está no exterior costuma ser muito maior do que os episódios que a gente vive em casa, porque em casa a gente acha que tem a vida inteira para visitar Goiás Velho, que fica a 100 e poucos quilômetros da vida, e 30 anos depois nós nunca fomos a Goiás Velho. São muitos e muitos episódios. Então, por exemplo, um episódio que eu nunca vou esquecer foi, bom, quando o meu primeiro posto foi Israel. Então, eu resolvi estudar hebraico. E mergulhei de cabeça no hebraico. E cheguei lá, no primeiro dia, eu já fui fazer compras em hebraico, no mercadinho. E estudei sem parar, sem parar, sem parar. E um dia me apresentaram ao primeiro-ministro Shimon Peres. Disseram, essa aqui é a diplomata que fala hebraico. Eu era uma verdadeira raridade, como se fosse assim, um mico-leão dourado. E aí conversamos muito, foi emocionante. Eu tive vários episódios interessantes com o hebraico, porque é uma língua que as pessoas acham que é difícil, não é. É trabalhosa. Mas há uma apreciação muito grande do povo israelense pelo não israelense que faz esse esforço. Então, tantas vezes as pessoas olharam para mim e disseram, puxa, você se deu trabalho de ler, de estudar, de aprender a nossa cultura. Então, esse tipo de reação que eu tive em Israel, eu não tive isso em outros postos. Eu tentei usar o mesmo truque em outros postos, vou estudar o idioma, vou estudar a cultura, mas só em Israel eu senti que volta e meia alguém ficava quase tocado. Puxa, você se deu trabalho de estudar sobre nós, sobre as tribos em tempos bíblicos. E tudo isso, para mim, foi uma alegria muito grande. Eu carrego essa bagagem até hoje. A gente estudar uma cultura diferente, uma língua diferente, enriquece culturalmente muito. Expande horizontes, a gente desperta interesse por tantos assuntos novos. Então, o estudo de uma língua exótica que a gente escreve com outro alfabeto, na verdade não, é o nosso alfabeto desenhado diferente. Do lado contrário, e eu sonhava em hebraico, então foi uma experiência inesquecível e ao longo dos meus quase 4 anos lá, me deu muitas alegrias. E essa do primeiro-ministro foi muito divertida, porque quase que eu me senti uma raridade, era muito raro mesmo, uma pessoa, um de nós, com 3 anos, com aquele cronômetrozinho contando, se dedicar aos estudos e dicionários e decorar todas as palavras do dicionário, como é preciso fazer. E desses estadistas, essas figuras que você conheceu esses anos todos,
qual foi o mais interessante e o que mais decepcionou você? Se é que você pode falar. Eu acho, eu não conheci grandes estadistas. O meu outro posto foi a Malásia, e eu vivenciei uma crise democrática, e foi em todo o Sudeste Asiático. E pela primeira vez na minha vida eu conheci uma situação de grande tumulto, manifestações. Eu não estava acostumada com isso. Quando eu saí do Rio de Janeiro, era o final do regime militar. Não tínhamos, era muito raro enxergar esse tipo de situação. Então, eu não posso falar de estadistas, porque no meu nível eu era a terceira secretária. Eu não tinha acesso a estadistas, só se eu estivesse carregando a mala do meu chefe. Então, não tinha muito, mas eu me lembro de ter participado de cerimônias com o rei da Malásia. Eu participei da cerimônia de apresentação de credenciais do meu chefe e tivemos um ensaio geral em que nós tínhamos de sair de costas. Porque não pode dar as costas para o rei, né? Não, então tinha todo um truque do chefe cerimonial, que chama lá Chamberlain, em que momento a gente olha para o tapete para não tropeçar. Então, foi muito interessante conhecer o rei da Malásia, o primeiro-ministro, enfim, só em cerimônias e de longe, quem realmente tinha acesso era o meu chefe. Eu era muito júnior, é assim que a gente se refere com os novinhos que estão chegando. Então, nos meus 3 postos, eu ainda era uma funcionária mais júnior. Então, o meu acesso era aos colegas, o que é muito interessante, porque enfim, há muita familiaridade entre diplomatas de países diferentes. É curioso isso, né? Porque nós estamos todos na mesma situação. Num corpo diplomático, a gente se junta e não faz muita diferença se somos o diplomata do Brasil, da Argentina, de Portugal. Ali, nós somos companheiros. Então eu não posso falar de grandes estadistas, pelo menos não ainda. Mas você fala da experiência. Vamos ver quem é que está falando aqui. A Maria Badê, lá da Espanha, está dizendo: embaixadora, obrigada por esses 10 anos na luta por nossa diáspora à frente da DRB. A comunidade brasileira tem muito a te agradecer. A Selma também está aqui, a Selma lá da Noruega. O CRBE está dizendo: embaixadora, logo no seu primeiro post já descobriu algo que todos sabemos, você é uma raridade. A Isaura Oliveira, que mora aqui em Boston, dizendo, e a Ivanice lê que você não atrai bondade. Ela está falando de outra coisa, não tem nada a ver com a nossa entrevista. E a Ocilema está falando: você é uma pessoa especial, sentiremos muito a sua falta. E a Marta está dizendo: obrigada, embaixadora Luísa. Acho que a Marta é de Londres, acho que é a Marta que mora em Londres. Você trabalhou todos esses anos no Itamaraty, você acompanhou muitas mudanças, e eu acho que as mudanças vão muito de acordo com o governo, porque a gente nota aqui, por exemplo, no consulado, eu acompanho o consulado desde que começou aqui em Boston, num hotel, no Howard Johnson, porque estava sendo instalado ali, porque não tinha sede ainda e tal. A gente nota que o comportamento muda dependendo de quem está chefiando, né? O consulado, a delegação, cada um tem um estilo, tem uma maneira. E você, esse tempo todo no Itamaraty, você deve ter muita experiência de lidar com as pessoas. E nos últimos anos, com a comunidade imigrante, né? Tratando de assuntos consulares. Como é que você analisa essa evolução? Você vê uma evolução? Como é que você, pensando em quando você começou, o que você acha mais extraordinário na mudança, talvez, de comportamento do próprio Itamaraty, mas também com relação às comunidades no exterior? Porque eu acho que há 30 anos atrás não tinham tantos brasileiros fora, ou pelo menos a característica desses brasileiros fora era diferente do que a gente vê hoje, né? Excelente pergunta, Heloísa. Bom, em que eu vejo? Nós mudamos muito porque nós não tínhamos realmente uma comunidade visível até os anos 80. Eu não sei, eu acho que muitos nem lembrarão, mas nos anos 70 ainda era muito caro viajar. Durante alguns anos havia um depósito compulsório para quem viajasse. Para quem viajasse. Quem voltasse para o Brasil recebia de volta. Quem não voltasse não recebia.
Então, era muito difícil viajar para o exterior, algo inesquecível. Eu me lembro, quando eu era criança, bem pequenininha, da nossa vizinha, nos convidando para assistir o filme dela na viagem à Europa. Era uma coisa assim fenomenal. Puxa, você estava na Europa, que coisa maravilhosa. Então, nos anos Desculpe, 70... repete, porque cortou. Luísa, cortou. Assistiu o quê? O vídeo, na verdade, não era vídeo naquela época, era um filminho da viagem da minha vizinha à Europa. Ah, era muito comum reunir as pessoas para ver essas coisas. Aquilo ali era uma coisa fabulosa. Meu Deus, você foi à Europa, que fantástico. Algum dia eu quero ir também. Uhum. Então esse era o Itamaraty até os anos 70, não tinha realmente uma comunidade, tinha alguns brasileiros morando em cada lugar. E tinha pouco turismo, porque ainda era muito caro, muito difícil. Nos anos 80, nós tivemos mudanças incríveis todo esse processo. O turismo começou a baratear. E durante o governo Fernando Henrique, com o Plano Real, a nossa moeda ficou super forte. De uma hora para outra, viajar para o exterior passou a ser quase barato. As pessoas falavam, olha, é mais barato ir para Miami do que para Fortaleza. Vamos para Miami. Uhum, verdade. Então, quando o real ficou forte e aumentaram as linhas aéreas, o número de rotas, de repente, a nossa rede consular foi, eu vou dizer, surpreendida com a quantidade de brasileiros de passagem e residentes. E com todos os problemas econômicos, começaram a vir mais residentes. Os de passagem conheciam os lugares, depois voltavam pensando, bem, é lá que eu quero morar. Então, o Itamaraty passou os primeiros anos desse processo, nos anos 80, mais ou menos 85, até 2000 e pouco, observando e refletindo se aquilo era um fenômeno passageiro ou definitivo. Será que essas pessoas vão ficar morando aqui? Ou será que elas estão só por um tempo? Como trabalhadores temporários, que é o termo mais comum. Mas, por volta no final dos anos 1990, houve um consenso de que a comunidade estava ali para ficar. Claro que mesmo que alguns voltassem para o Brasil, a maior parte, aquilo como comunidade estava ali para ficar. Em 97, o Itamaraty resolveu fazer uma reforma interessantíssima, que foi criar os conselhos de cidadãos. E não por acaso, absolutamente nada nunca é por acaso e nada é anônimo no Itamaraty. A gente pode achar que é, mas não é. Atrás de uma boa ideia sempre tem alguém que, por algum motivo, tem uma sensibilidade com aquele assunto. No governo Fernando Henrique, nós criamos conselhos de cidadãos e consulados itinerantes e vários outros aumentos, expansões do nosso rol de atuações. E o motivo é que o Fernando Henrique tinha sido exilado, morado anos no Chile e na França, ainda que não fosse emigrante, não importa, ele tinha a sensibilidade para saber como é um brasileiro morar fora do país e o quanto o governo poderia fazer e não fazia ainda. Então, ali a gente criou os conselhos de cidadãos. Eu me dei o trabalho de ler o histórico de alguns, e é lindo ver o surgimento dos primeiros conselhos, foram, claro, escolhidos, e ali começou o nosso trabalho, que a gente chama de segunda geração. A primeira geração é o cartório de ofício de notas, basicamente. É como se fosse o cartório, aquele da esquina, onde você vai pedir uma procuração, era extremamente documentário, era basicamente concessão de documentos ou assistência emergencial. Meu pai está no hospital, socorro, me ajude. Houve um crime no meu prédio. Eram só emergências. Pessoas que não tinham mais dinheiro precisavam voltar para o Brasil. Mas não pequenas coisas, não pequenos empurrões, pequenas ajudas. E o Conselho de Cidadãos, que foi criado entre 20 e 30 cidades, foi o começo. Só que esqueceram, quando criaram o Conselho de Cidadãos, esqueceram de criar aqui em Brasília o espelho da unidade que cuidasse das demandas que não fossem nós do que Conselho queríamos um passaporte. Não era isso que o Conselho pedia outras coisas que não estavam no cardápio em Brasília. Então, o Conselho falava, queríamos fazer aqui um evento para crianças. Aí, aqui em Brasília, as pessoas olhavam a lista
de rubricas, que a gente chama, em que a gente pode gastar recursos. Deixa eu ver, a gente pode gastar com passagem para repatriação, remédios e pequenos auxílios. Sinto muito, não tem nenhum item aqui onde a gente possa encaixar uma feira para crianças. Então, durante anos, os conselhos acumularam muita frustração, porque todos os pedidos que envolvessem algo exótico, eles eram aceitos muito bem pelo cônsul, mas chegava em Brasília e se dizia, infelizmente, a gente não tem como pagar $200 para essa iniciativa, porque ela tem que ser classificada numa rubrica. Muitos do CRBE já conhecem esse nome de anos. E aí a gente ficou nessa, em 1997, 98, 99. Ficou aí. Aí muitos conselhos morreram de morte morrida, como a gente chama, o termo técnico. Não foi morte matada, ninguém falou, vamos extinguir esse conselho, não. Eles simplesmente, as pessoas cansaram de ter ideias e ninguém saber como implementar, só isso. Eu cheguei a conversar com pessoas de um conselho em Washington, onde eu servi, quando eu descobri que tinha havido um conselho em Washington. Era quase como descobrir uma ruína egípcia. Meu Deus, tinha uma ruína egípcia, uma ruína de um conselho aqui, numa escavação. E aí eu descobri que 15 anos antes tinha havido, na era jurássica, um conselho aqui. Vamos descobrir tudo. Bom, sim, foi na época do Mário Vilalva, eu acho. Foi com o Mário Vilalva, se não me engano. Nós tivemos, exatamente. E tínhamos a participação do presidente do Bank of Boston, que depois foi candidato presidencial. Sim. O Meirelles. Meirelles, exatamente. Era participante do Conselho de Cidadãos. Olha que divertido. Bom, aí o assunto foi perdendo o ritmo, mas em 2004 e 2005, em 2001 teve os atentados às Torres Gêmeas, e nos Estados Unidos os controles migratórios se misturaram com o controle ao terrorismo. Foi perverso isso, porque realmente o objetivo era evitar o terrorismo. E resolveram monitorar e controlar as fronteiras contra o terrorismo. Só que as medidas usadas para combater o terrorismo acabaram combatendo a imigração. Então, em 2000, por volta de 2004, 2005, nós, pela primeira vez, começamos a ter deportação em massa de brasileiros, que era alguma coisa nunca vista, e o governo brasileiro aceitou só três voos, e depois chegou-se à conclusão que aquilo ali era inaceitável, e nós tivemos, o assunto foi o Congresso Nacional. O Congresso Nacional fez uma CPI da imigração. E foi um trabalho muito bom. Eles mandaram vários representantes do Congresso visitar as comunidades, e o relatório que está no site do Congresso é um catatal, assim, dessa grossura. Eu não li, mas eu passei os olhos por tudo e fiquei realmente encantada com o conteúdo. É muito rico. Quem estiver fazendo pesquisas acadêmicas, é interessante sempre ter esse material em vista, porque eles viram em 2005 uma série de fraquezas, de debilidades na atuação do governo. E uma das recomendações da CPI da imigração foi criar estruturas no governo brasileiro que se encarregassem disso. Então, já no ano seguinte, nós criamos uma subsecretaria no Itamaraty para cuidar disso. Nesse ano, eu estava indo para o meu terceiro posto, que era embaixada em Washington. E aí eu vou só contar uma coisa muito rápida. Eu fui para a embaixada em Washington para o setor político, que é a área tida como a mais nobre do trabalho da embaixada, onde se observam todas as evoluções, não só da política interna americana, mas da política externa americana com cada país. Estados Unidos e Afeganistão, Estados Unidos e Iraque, Estados Unidos e China. Quando eu cheguei lá, eu vi que o prédio da embaixada, lindíssimo, no prédio da embaixada, nenhuma janela abria. As janelas eram lacradas. Lacradas, não havia verão, inverno, era só ar-condicionado, calefação. Eu tinha bronquite, eu pensei, eu não vou aguentar isso aqui. E aí, aí me falaram, no consulado as janelas abrem.
eu cheguei, numa semana, eu cheguei para o embaixador, falei, embaixador, eu estou vendo que a minha colega do setor consular já vai ser removida, eu me candidato a já ir trabalhando com ela. E ele falou, você tem certeza? Tenho certeza, eu quero ir trabalhar com ela. E eu cheguei lá no consulado, as janelas abriam. E eu adorei essas janelas, porque elas abriram os meus horizontes. Eu nunca tinha trabalhado no setor consular. Eu nunca tinha, realmente, nas minhas experiências anteriores, eu nunca tinha realmente enxergado a comunidade pelo ângulo de governo. Eu tinha conhecido pessoas, ficado amiga de pessoas da comunidade, mas pela primeira vez eu vi a comunidade e pensei, o que a gente pode fazer mais? E coincidiu com esse processo maravilhoso no Brasil da CPI e da criação do SGEB. Então, quando eu comecei a pensar o que mais posso fazer, eu tinha aqui em Brasília uma parceria absolutamente maravilhosa, me dizendo, Luísa, o que você propõe? Diga aí o que você propõe. Então, minha experiência no setor consular foi de um timing tão perfeito que foi a minha chegada no setorzinho consular em Washington coincidiu com carta branca para os postos no mundo inteiro verem o que mais eles podiam fazer pela comunidade. Então, foi uma experiência. Eu comecei essa viagem em 2007, né, no consulado em Washington. Me convidei para reuniões da comunidade. Na primeira reunião fui eu que me convidei. Ouvi dizer que ia haver uma reunião e mandei ligar para perguntar se eu podia ir. E aí eu me encantei pelo trabalho, porque é uma realidade paralela ao que a gente vive nas embaixadas. Na embaixada a gente está olhando para as autoridades daquele país, para as oportunidades de cooperação técnica de joint ventures com aquele país. O consulado tem o privilégio de ver tudo que a gente pode fazer com o Brasil que tem naquele país, a comunidade que já não é só uma comunidade brasileira, é uma comunidade já um pouquinho aculturada, enriquecida com conhecimentos, com laços familiares, laços de amizade, já num processo de integração local maravilhoso, em vários, cada um num momento diferente da integração, mas um processo em andamento. Então a minha experiência consular começou com o pé mais direito que se possa imaginar, enfim, com uma comunidade muito interessante, espalhada por vários estados que eu então me dispus a visitar e passar aí regularmente com consulados itinerantes, e eu vi aqui em Brasília começar esse trabalho, que era assim, uma carta branca. O que é que vocês peçam? A gente vai aqui tentar ver parcerias para realizar. E eu contei com o apoio absolutamente integral do embaixador Otto Maia, que foi nosso primeiro SGEB, do embaixador Gradiloni, que eu considero meu chefe até hoje, porque é o meu mentor. E depois foi seguido pelo embaixador Danese, embaixador Simas, embaixador Sardinha, e terminamos essa fase da subsecretaria com chave de ouro com uma mulher, a embaixadora Dulce. Então, minha experiência consular foi muito interessante. Quando terminou meu período em Washington, eu tinha que vir para cá, porque eu estava absolutamente apaixonada pelo trabalho e pelos chefias aqui, que eram pessoas inacreditavelmente competentes e interessadas e generosas. Então, foi um aprendizado profissional fantástico e, de quebra, eu conheci dezenas, talvez centenas de lideranças das comunidades brasileiras no exterior e me apaixonei pelo trabalho voluntário feito por cada um, o trabalho generoso, desprendido, de brasileiros mundo afora, e muitos hoje eu considero amigos, minhas amigas, porque eu fiquei encantada com isso. Muitos aculturaram características do país onde eles estão, porque no Brasil o voluntariado ainda é uma raridade, ainda, infelizmente, é uma raridade. É visto como algo que eu vou fazer quando me aposentar e não tiver nada para fazer. Mas não é isso que a gente vê nas comunidades. A gente vê as pessoas trabalhando ali para ganhar seu salário, para se manter e trabalhando pelas outras pessoas da comunidade que tem maior dificuldade. Então, essa minha chegada no setor consular, eu acho que eu expliquei por que eu fiquei tanto tempo, porque ela foi apaixonante, foi de uma riqueza profissional impressionante, assim, impressionante o que eu aprendi, acumulei, as experiências que eu vivi,
das pessoas maravilhosas que eu conheci. Então, por isso eu fiquei tanto tempo. É raro um de nós ficar no Itamaraty tanto tempo num lugar só. Muito raro. Que bom que você ficou. Nós temos vários comentários, vamos ver se eu consigo ler alguns, eu não sei se eu consigo ler todos, porque o CRBE dizendo muito obrigada, Conselho de Boston, por essa entrevista. Ângela Cardoso, parabéns, Conselho de Boston, escolha da convidada. E o CRBE dizendo sempre tendo iniciativa e se envolvendo, exatamente como a senhora sempre se posicionou. O Vitor, lá de Portugal, Vitor Barros, está dizendo um abraço. Embaixadora Luísa, sempre criando, apoiando e lapidando ideias em prol da comunidade brasileira no exterior. A Ocirema, a Dieme da Colônia, manda lembranças. Eu me encanto cada vez mais com esse ser humano que você é. CRBE, época boa, então essa em 2007, precursor da criação do CRBE 2009. Eu acho que deve ter mais a Edna, a Edna, que morava em Boston e agora está na Califórnia, está dizendo que se lembra do Mário Vilauba. Quem não se lembra do Mário Vilauba? Ele era bem ativo. E o CRBE está dizendo a conselheira ADM do Conselho de Colônia está agoniada aqui, porque não consegue entrar nesse evento para te assistir. E também agradece e está muito triste com a sua partida. Manda um grande abraço. Muito obrigada por tudo. Que pena que a ADM não consegue entrar, mas, olha, vai ficar gravado e eu posso mandar, se vocês me derem um contato, eu posso mandar o link que vai ficar gravado, tá? Luísa, essa história é maravilhosa, a gente sabe que realmente as populações brasileiras foram crescendo, né? Eu estou aqui há, acho que uns 32 anos, e a gente nota os altos e baixos, mas a população brasileira, como você disse, tem muita gente que já se enraizou, ficou aqui, vai para o Brasil, mas considera aqui também a sua terra, né? E a gente sabe que a gente não tá vivendo um momento bom na política, não só na política dos Estados Unidos, na política do Brasil, no mundo inteiro, são momentos bem difíceis, bem tumultuados, e a gente ainda tem uma crise de saúde que leva à crise econômica, que leva a uma crise mental. Com a sua saída, qual é o futuro das nossas comunidades? O que a gente pode esperar? Podemos esperar alguma coisa do governo brasileiro? Do Itamaraty? Bom, Heloísa, neste momento, eu não falo pelo governo brasileiro. Eu vou tentar falar como pesquisadora, porque nesses anos eu pesquisei muito a história do associativismo e do trabalho do governo brasileiro. A ideia de parceria entre o governo e as comunidades é boa demais. Ela não foi inventada por nós aqui no Brasil, não foi inventada na CPI do Congresso em 2005. Vários outros países já desenvolvem essa política. Portugal, por exemplo. Portugal tem um conselho das comunidades no exterior. Vitor, querido Vitor, lá do Porto, nosso amigo, conhece perfeitamente, se não me engano, ele foi convidado a participar de uma das reuniões dos portugueses imigrados, que são convidados de volta a Portugal regularmente, assim como nós fazíamos aqui em Brasília. Aliás, não, na Bahia, para discutir com o governo. França tem um conselho, México tem um conselho, Equador, El Salvador, e é uma política adotada pelos países que têm uma diáspora. Claro que os que não têm farão outras coisas, mas e diásporas ainda recentes ou muito recentes que tenham necessidades, ou antigas com as quais os governos não querem perder contato, porque uma comunidade é potencialmente uma riqueza para o país. Olha, quantas vezes nós tivemos facilidade de organizar reuniões graças a um brasileiro que trabalha na prefeitura, na Câmara Legislativa, numa Câmara de Comércio. Fica tudo tão mais fácil, pensando assim em termos de governo. Pensando só do lado do governo, por exemplo, ter uma comunidade bem integrada é um privilégio. Essa comunidade vai, claro, sempre pensar no Brasil,
seja na área acadêmica, para nós falarmos em cooperação. Olha o orgulho com que a imprensa brasileira agora está mencionando a presença de uma profissional brasileira na equipe que está sendo montada para rever questões de saúde pública. Da A imprensa equipe do Biden. fala dela o tempo todo. Então, é uma brasileira. O foco é o seguinte: quando nós temos brasileiros em universidades, em centros de pesquisas, em centros de alta tecnologia, quaisquer que sejam, é um amigo e um parceiro potencial, é alguém para ajudar a abrir a porta. Claro que a gente, como governo, a gente tem meios de abrir as portas, mas quando temos um brasileiro é outra coisa, porque a porta é aberta com um cafezinho esperando. É muito diferente. Aí em Boston, eu lembro de reuniões que a gente teve na prefeitura com brasileiros que trabalham, e que diferença, que tom mais humano é dado àquele contato profissional. Então, para qualquer governo, é uma riqueza e um privilégio ter uma comunidade bem inserida, vão ser parceiros deles para muita coisa. Então, claro que o Brasil não será diferente. Nós vamos sempre ter muitos ganhos. Então, a questão de quanto se vai investir, eu acho que pensando a médio prazo, a longo prazo, essa parceria é boa demais para ser abandonada. Eu acho que a gente olha um pouquinho mais adiante e vê que, de vez em quando, o trabalho tem alguns momentos de redefinição, de alguma pequena correção de rumos, mas as grandes linhas de trabalho do governo, elas não são abandonadas nunca, porque ainda que por algum momento se fale, vamos rever isso e corrigir, alguém vai dizer, não, peraí, era uma ótima ideia, mas vamos, claro, agora ver se ela volta com algum diferencial, uma mais-valia qualquer. Então, é uma ideia que, mundo afora, foi testada e aprovada. E nós que participamos da SGAB viramos absolutamente fãs dessa parceria. Nós estávamos já no momento pensando no microempreendedor brasileiro no exterior e como, quando o microempreendedor tivesse acesso aos exportadores, ainda que os microexportadores brasileiros, que joint venture perfeita que a gente poderia ter. Então, eu fico feliz que, enfim, de várias iniciativas tomadas ao longo desses anos, muitas estão andando sozinhas. Isso, para nós, é o ideal. Claro, a gente para um governo, se a gente põe uma coisa em marcha e ela precisa de apoio a vida inteira, significa que ela não está andando tão bem quanto poderia, porque a gente está com aquelas rodinhas da bicicleta. O ideal é tirar as rodinhas. Então, tem vários projetos, como os vários grupos Mulher Brasil, que hoje andam sozinhos. Claro que eu espero que o governo sempre apoie, mas o importante é que eles já andam sozinhos, já têm carteira de motorista, já moram sozinhos no apartamento, então vão sobreviver e florescer com ou sem governo. Isso é a melhor situação. Eu prefiro que seja com, mas se em algum momento tiver um soluço, esse enraizamento das iniciativas é uma garantia de que elas sobreviverão a eventuais secas. Uma seca. Eu estou falando isso porque aqui as árvores do cerrado sobrevivem a secas, porque as raízes elas são verticais para baixo. Eu aprendi isso há pouco tempo. Elas não se espalham como em outros lugares, elas vão para baixo. Elas pegam a água lá de baixo, né? E descobrem o lençol freático. Exatamente. Então, a gente vê uma seca braba, são 6 meses de seca aqui no Cerrado. Eu estou aqui no Cerrado, em Brasília. E durante 6 meses pode não cair uma gota. Mas essas árvores estão vivas. A gente não vê que elas estão vivas, porque elas têm uma casca grossa em volta, as folhas caem, mas elas estão vivinhas, porque elas encontraram uma fonte própria, não dependem das chuvas. Claro que com a chuva vai ser melhor. Todas as folhinhas vão voltar, mas elas estão vivas. Então, para nós, o melhor cenário é que as nossas iniciativas tenham essa raiz profunda e aguentem os eventuais períodos de seca do Cerrado, porque vai chover. Isso eu garanto, vai chover, vai voltar a chover, e
mas no meio tempo eu tenho visto Então, a gente tem que se preparar para a seca. Indo lá para o lençol freático com uma velocidade admirável. A gente tem uns 5 minutos no máximo, mas eu tenho 2 perguntas. Primeiro, a sua saída é o fim desse Departamento de Assuntos Consulares? E a outra questão é mulher. Qual é o papel da mulher nessa carreira diplomática, nessa luta pela organização das comunidades brasileiras no exterior? Você, como mulher, você acha que a gente tem um papel, a gente tem tido um papel de destaque, não de destaque por destaque, mas eu digo, a gente tem ido à luta? Bom, primeira pergunta, Heloísa, é muito fácil. Seria uma pretensão inadmissível da minha parte dizer que après moi, depois de mim, acabou o departamento. Absolutamente ninguém, nenhum de nós no governo é insubstituível. Nenhum de nós. Por mais que a gente... Eles podem ser inesquecíveis. Embaixador Otto Maia, embaixador Gradiloni são inesquecíveis. Eu falo deles o tempo todo, porque, enfim, eu comecei nessa área com eles, realmente. Mas nenhum de nós é insubstituível. Virão outros colegas que terão seus estilos diferentes e certamente vão contribuir muito. Claro que cada um vem com ideias um pouco diferentes. A gente testou muito por aqui, vamos testar por ali, vamos testar agora a parte documental, vamos ver se a gente facilita questões cartoriais. Estamos agora falando de integração de banco de dados de cartórios no Brasil com o setor de produção de atos notariais no exterior. Então, tem muitos lados em que a gente pode evoluir. E, às vezes, um vai mais rápido do que o outro. E, às vezes, uma chefia chega e fala, a gente avançou demais nesse setor, vamos agora, e o outro ficou parado. Então, eu tenho certeza absoluta que outros setores também vão evoluir. Talvez eu tenha me fixado preferencialmente em comunidades, porque eu realmente me encantei por essa área. Eu sempre pensei que eu poderia ter ficado morando no exterior, e hoje eu seria, talvez, uma consulente, eu estaria aí fora, em algum lugar, quem sabe no Conselho de Cidadãos. Eu pensei em morar no exterior, definitivamente. Então, eu tenho muita empatia, mas outros colegas poderão pensar outra coisa, poderão pensar em facilitar documentos, diminuir o tempo de espera, é importante também. Então, essa é a parte boa. Essa nossa transição periódica, ela dá a chance a várias pessoas de testarem as suas ideias. E quase todo mundo chega com ideias. Então, certamente vai se avançar por lados que a gente, nos últimos anos, terá, talvez, descuidado um pouco, mas não, nada termina sem mim, nada terminou sem o embaixador Otto Maia, embora ele e Gradiloni sejam inesquecíveis, e as coisas continuarão. E eu pretendo continuar de longe acompanhando tudo, porque hoje eu migrei para o meu telefone particular pessoas que eu considero hoje amigos. Então, vou continuar como brasileira no mundo, que Brasília também é mundo. É longe, é seco, mas também é mundo. E você perguntou também... O papel da mulher. Papel da mulher. Papel da mulher. O que dizer? Eu devo dizer que eu nunca realmente me senti discriminada na carreira. Nunca. Eu nunca sofri nenhuma espécie de assédio, nem de bullying, nem acho que eu tenha sido preterida em cargos por causa disso. Uma coisa que acontece, uma coisa muito prática. As equipes dentro do Itamaraty é algo muito grande, mas as equipes dentro de cada área são pequenas. Porque nós temos muitas unidades. Vocês, nossos parceiros dos conselhos, vocês não têm familiaridade com as outras áreas, porque elas não tocam os brasileiros no exterior de forma alguma. Então, nós temos áreas multilaterais, temos ciência e tecnologia, temos várias áreas comerciais, de negociações econômicas. Então, isso quer dizer o quê? No final das contas, a gente tem uma enorme equipe, mas ela está dividida em grupinhos. E dentro de cada grupinho, cada funcionário
é precioso, porque tem muito trabalho, ou muito trabalho potencial. Não, ou tem muita coisa que ali no começo, ou muita coisa que a gente pode inventar. Então, todas as chefias pensam em usar da melhor forma todo o seu recurso humano. Ninguém falaria, eu tenho 4 meninos e uma diplomata, mas eu não vou dar trabalho para ela. Não, ele pensa assim, isso aqui é mão de obra. Vai estar pensando que vai ter moleza, não vai. Então, todo mundo entra ali no trabalho. A gente divide irmãmente porque há muita coisa para fazer em cada área. Então, esse é um dos motivos, porque em havendo muita demanda, ninguém nem poderia se dar o luxo de dizer, você não vai trabalhar, não vou te dar nada para fazer. A gente acaba dividindo, as pessoas entram em férias, então há uma oportunidade para praticamente todo mundo de provar o seu valor, a sua capacidade. E há um pragmatismo muito grande quando se vê que alguém faz o trabalho, carrega o piano nas costas, dá conta, lê o catatal inteiro da reunião e resume, dá palpites, não querem saber se é mulher ou se é homem. Não. Então, nesse ponto, é um pragmatismo muito grande, porque a gente precisa de recursos humanos. Então, nessa parte de discriminação, eu não falo pelos colegas todos, claro, eu falo pela minha trajetória. Ao longo da minha trajetória, eu não vi ninguém ser discriminado por isso. Claro que eu vi pessoas aqui e ali terem dificuldade de colocação, mas não por esse motivo, não pelo gênero. Bom, infelizmente, nós temos que ir, porque a minha colega Ana Panori, que também é do Conselho, já está aqui para fazer o programa dela. A gente tem muita mensagem aqui, eu não consigo ler tudo. Eu aconselho você a entrar no Facebook do grupo para ler as mensagens, porque são todas muito carinhosas. A Clívia está perguntando como você pode ficar colaborando com a gente. A Simone, que voz mais tranquila e gostosa de ouvir. A Rejane Lima, a diáspora brasileira, vai sentir sua falta. A Clívia também está dizendo, desde a extinção da Subsecretaria do Exterior, estamos com galhos soltos. A Liliane está dizendo, muito obrigada pelo carinho e incentivo ao CRBE e de toda a diáspora brasileira. Infelizmente, eu não consigo ler todos os comentários, mas 30 segundos. Tem como a gente continuar colaborando? Continuar uma parceria? Os conselhos? Olha, para todos os meus amigos, amigas queridos de tantos anos, se vocês me aceitarem como voluntária, me deem tarefas. Eu sou uma ótima voluntária, modéstia à parte. Já está empregada. Se eu puder ajudar daqui, Luísa, eu acumular com qualquer outra função que eu venha a ocupar proximamente, eu não quero realmente largar esse grupo tão maravilhoso. Então, eu quero estar ainda aqui como amiga, ainda com uma pessoa aqui em Brasília para trocar ideias. E se algum momento eu voltar a trabalhar nessa área, vai ser uma alegria sem par, porque nunca um trabalho me trouxe tanta satisfação pessoal quanto esse. Eu trabalhei em áreas maravilhosas, conheci pessoas muito boas, mas esse é outra coisa, esse aqui é hors concours. Realmente, vou levar essa na minha bagagem para sempre, essa experiência conhecendo tantas pessoas generosas. Enfim, não tem mais nada a falar, é isso. E eu queria agradecer pelas mensagens tão carinhosas. Super obrigada por estar aqui com a gente. Momento muito especial. Que bom que isso vai ficar gravado para que muitas pessoas vejam. Eu acho que você, com certeza, vai voltar num outro momento para a gente fazer a parte 2, porque 1 hora, menos de 1 hora é pouco. Mas muito obrigada a você, Luísa, e parabéns pelo trabalho que você fez. É muito importante a gente poder trabalhar com uma pessoa que a gente não só confia, mas que é humana, né, que ouve, e você foi tudo isso. Obrigada. Luísa, eu que agradeço pela oportunidade e pelas palavras tão bonitas e tão generosas a meu respeito. Então, até logo a todos. Eu me despeço apenas com até logo.
Bom dia, né? Boa tarde para você. Olha aí, boa tarde, Europa, bom dia, Boston. Tchau.